Olá, esse vídeo é para responder, né, a tutoria online de pavimentação. Foi pedido para escolher 4 perguntas e eu escolhi as 4 primeiras. Então, eu serei coordenador e participante nessa tutoria online. Bom, vamos começar então. Deixa eu só pegar aqui o arquivo. Aqui. Então, primeira pergunta: quais são os tipos de solos e como cada um deles se comporta? Qual deles é mais apropriado para ser utilizado em projetos de pavimentação? Bom, de forma geral, né, eles podem ser divididos em dois, né, os solos granulares e os solos finos. Os granulares, eles são aqueles que, né, que tem um formato maior, com partículas maiores, pedregulhos, areias, então eles têm umas características muito importantes para a engenharia, que eles têm uma boa drenagem, uma baixa compressibilidade e tem uma alta resistência ao deslizamento. Então, eles conseguem suportar melhor as cargas aplicadas pelo tráfego e não sofrem, né, aquela deformação. Então, por exemplo, você vai fazer, né, uma pavimentação. Ao contrário do solo granular, um solo fino, um solo argiloso, por exemplo, ao passar um veículo ali para aquele local por um pavimento feito em cima de um solo argiloso, esse solo sofreria um rebaixo e o pavimento acima, né, iria rachar no meio, ele iria sofrer um processo ali de compressibilidade, né, e não ia resistir ao deslizamento, né, iria rachar, e isso ocorreria, né, aqueles buracos no meio da rodovia. Então, por conta, né, dessas propriedades, os solos granulares eles costumam ser os mais adequados para uso em camadas estruturais do pavimento, como base, subbase, né, e o subleito, principalmente. E os solos finos, como eu disse, são silts e argilas, né, que são partículas mais finas, então eles têm um comportamento diferente do granular. O silt, por exemplo, ele geralmente tem uma baixa coesão e ele perde muita resistência quando fica saturado, né? E a argila tem uma maior coesão, mas ela apresenta uma alta plasticidade e tem uma grande variação de volume conforme a mudança da umidade. Então, quanto mais água você adiciona naquele solo, ele é um solo muito esponjoso, né? Então absorve muita água, assim, então justamente por causa desse motivo, né, que você não pode fazer um pavimento num solo argiloso. Poder até pode, a gente vai entrar nisso mais na frente. Se faz uma estabilização de solo, você até pode fazer, mas não é recomendado, justamente por causa dessa instabilidade do solo fino, do solo argiloso. Então, por esse motivo, né, os solos argilosos eles não são recomendados para fazer pavimentação, especialmente se for utilizado sem nenhum tratamento. Então, tem que estabilizar esse solo aí. A gente vai entrar mais nesse assunto mais na frente. Bom, vamos então para a segunda pergunta. É possível recorrer ao uso de materiais artificiais ou resíduos industriais na pavimentação? Detalhe os principais materiais utilizados, suas características e a abordagem adequada caso esses materiais não atendam a propriedades necessárias. Bom, é possível recorrer aos materiais artificiais? Sim. Isso vem se tornando cada vez mais comum, não só para a pavimentação, mas na engenharia civil como um todo, né? Inclusive eu estava vendo, quando eu fui ler sobre esse assunto para responder as perguntas, eu vi que se assemelha muito à utilização de concreto, né? Quando eu fiz material de construção civil com o professor Begos, a gente estudou muito isso sobre a utilização de agregados, né, de partículas de materiais naturais, orgânicos, assim, que não são tão convencionais assim, uma coisa que, por exemplo, cinza, né? Cinza, a gente vai falar de cinza também. Você pode adicionar cinza como um agregado, né, para melhorar a plasticidade do concreto. Funciona basicamente no mesmo princípio para pavimentação. Então, a gente pode utilizar escória de alto forno, que é um resíduo da indústria siderúrgica. É um material que possui uma boa resistência mecânica e pode ser utilizado em camadas de base e subbase de pavimentos. Outro material, a cinza, né, que são resíduos principalmente utilizados. Essa cinza não é uma cinza qualquer, né, uma cinza de queima de carvão, perdão. Queima de carvão e de lenha, principalmente também. Elas possuem propriedades pozolânicas, se não me engano, que é o nome, que elas significa que elas podem reagir com outros materiais e ajudar na estabilização dos solos, né? Além disso, também dá para utilizar resíduo da construção civil, né? Então,
Resto de argamassa, cimento, cerâmica, tudo isso você pode utilizar como um material de estabilização, né? O uso de borracha de pneus, por exemplo, você tritura o pneu, às vezes um pneu, né, que, sei lá, que já não pode mais ser utilizado. Você tritura esse pneu e você pode incorporar nessas misturas do asfalto quando vai jogar o betume ali para melhorar propriedades como elasticidade, resistência à fadiga, né? O carro passando ali em cima ali vai sofrer uma fadiga no solo. Então é um ótimo agregado para você colocar também, né? E acho que é isso, né? Vamos ver então, pergunta número 3. Vou caçar aqui. Como é conduzida a avaliação do tipo de solo e a identificação dos locais para as sondagens? Bom, esse processo, né, ele começa com uma etapa de reconhecimento preliminar da área. Então são analisados os mapas geológicos, fotografias aéreas de satélite, né? O cara vai lá, entra no Google Earth para ver, né, como que é o terreno ali. Além de, claro, né, tem uma inspeção visual lá no local. O cara vai lá, dá uma olhadinha lá, né, pra dar uma olhadinha, verificar como que é o terreno. E depois disso é feito o planejamento das sondagens, que consiste em definir, né, onde serão coletadas as amostras. Como eu já disse em tutoriais passadas, você não pode simplesmente a esmo assim, ir lá e coletar uma amostra em qualquer lugar, entendeu? Tem que fazer um estudo para entender aonde que vai ser coletado, né, a amostra de solo. E essas sondagens, né, elas podem ser realizadas por diferentes métodos. Por exemplo, sondagens a trado. Sondagem uma sondagem bem superficial, eles usam um aparelhinho chamado trado, que é basicamente um rastelo, a grosso modo assim, basicamente um rastelo. Eles saem arrastando o material do solo, né, uma camada superficial do solo, e essa camada superficial do solo é coletada, né, o vidrinho passa por ensaio, enfim. Então podem ser amostras deformadas ou indeformadas, dependendo do tipo de análise que vai ser realizada, dependendo do tipo de ensaio. Aí vai pro laboratório, né, aí é feito toda aquela bateria de testes, né, então limite de Atterberg, granulometria, compactação, CBR, HBR, SUX, enfim. Todos esses testes podem identificar características importantes do solo, como a sua composição granulométrica, sua plasticidade, sua resistência e capacidade de suporte. E, né, com base nesses testes, o engenheiro pode avaliar se o solo é adequado para servir como um subleito do pavimento ou se vai ser necessário algum tipo de melhoria de estabilização com algum tipo de agregado, né, como a gente já conversou. E, bom, para a quarta e última pergunta, o que é a classificação HRB, AASHTO e como é executada? Antes de responder essa pergunta, é importante ressaltar que a gente utiliza 2 tipos de classificação que não devem ser confundidas. A primeira é o SUX, deixa eu até pegar uma colinha aqui, que é o Sistema Unificado de Classificação dos Solos. A gente fez os 2 testes em Mecânica dos Solos 1 e 2, por exemplo. O Sistema Unificado de Classificação de Solos, ele é um método que é utilizado mais para geotecnia, então para obras como barragem, taludes, fundações. Então, para esse tipo de teste, para esse tipo de ensaio, esse tipo de construção, é feito o teste do SUX, que é aquele negócio que você utiliza os limites de Atterberg, né? Você tem o eixo Y e o eixo X, o Y, se eu não me engano, é o LL, o X é o LP. Então você classifica conforme esses 2 parâmetros, marca um ponto, dependendo do quadrante que vai cair, tem lá um esqueminha lá, e você classifica esse solo. E o HRB, ele é utilizado, ele foi estudado, né, incorporado justamente para obras de rodoviárias, né, obras rodoviárias, que é basicamente uma tabelinha, né. É uma classificação que é feita em alguns parâmetros obtidos em laboratório, e os principais são a porcentagem do material que passa pela peneira 200, que indica, né, a quantidade de... aquela peneira 200 é a mais fina. Então, ele indica a quantidade de partículas finas presentes nesse solo, além do limite de Atterberg, que são os limites de liquidez e de plasticidade. E aí, né, enquadra nessa tabelinha de grupos, que vai de A1 até A7. De A1 até A3 são solos mais granulares, e de A4 até A7 são solos mais finos, como siltes e argilas. E além disso, nesse sistema também é calculado o chamado índice de grupo,
que é um valor numérico que ajuda a avaliar a qualidade do solo. De forma geral, quanto maior foi esse índice, pior é o comportamento esperado do solo de pavimentação. Enfim, só para, né, deixar claro que existem 2 métodos que são utilizados no mundo inteiro, não só no Brasil. Então, o SUX é utilizado mais para obras, vamos dizer assim, para um geral do solo, assim, e o HRB, ele é utilizado exatamente para fins rodoviários, certo? Então, existe essa diferenciação entre essas duas classificações. E acho que é isso. Muito obrigado.